Olá, sétimo ano, aqui é mais uma videoaula. A videoaula de hoje é o intuito de revisar o conteúdo do capítulo 10 e 11, lembrando que são conteúdos para prova, para avaliação, e é uma comparação entre os protozoários e os fungos. Já tem vídeo sobre esses assuntos no canal, já dei aula no Zoom também a respeito desses dois assuntos, e hoje a gente vai complementar a respeito desses conteúdos. Vamos entender quem são os representantes. O reino protista, que tem como participantes protozoários, eles são divididos entre algas unicelulares ou pluricelulares, ou seja, algas que têm uma única célula e algas que têm muitas células, e os protozoários de vida livre. Na verdade, as algas elas não estavam incluídas nesse grupo, porém, os pesquisadores identificaram que elas não possuem características de um vegetal, elas possuem características primitivas, por isso que elas são consideradas protozoários. E os protozoários de vida livre muitas vezes são aqueles parasitas que podem nos causar doenças. Os fungos, os representantes dos fungos são os próprios fungos e os cogumelos, aqueles utilizados na alimentação, além do que a gente chama de mofo ou de bolor, que é a proliferação de fungos nos alimentos. Ele também é muito utilizado na indústria. Tem um exemplo do Lynx, Lynx é uma associação entre fungos e algas, e é uma associação mutualística, ou seja, não são parasitas entre eles, eles não causam mal um para o outro. Nesse quadro aqui de semelhanças e diferenças, a gente pode identificar características de cada reino. Os protistas, como eu já falei, os seus representantes são as algas e os protozoários. Os fungos, a gente tem propriamente dito os fungos como representantes. Eles podem ser seres com uma única célula ou pluricelulares. Já os fungos, a grande maioria são pluricelulares. Ambos são eucarióticos, ou seja, eles possuem núcleo. Os protistas são mais comuns serem parasitas, eles entram no organismo, diferente dos fungos que causam doenças chamadas micoses, porém são doenças superficiais, geralmente na pele ou nas mucosas. A reprodução é igual para os dois grupos e ambos são utilizados na indústria, seja na indústria de material de construção, seja principalmente na indústria de alimentos, produção de bebidas, de medicamentos também. Então, ambos são utilizados para tal. Falando um resumo sobre os protistas, a gente tem aqui as algas unipluricelulares, que são utilizadas como matéria-prima, como já foi dito. A sua reprodução assexuada é por bipartição, ou seja, um único ser consegue se desdobrar o DNA em dois, multiplicar em dois e se divide em dois seres iguais, tá, gente? Em clones. Ou pode ser também por fragmentação. Uma parte que você retira de uma alga, ela vai se regenerar e tornar um outro ser vivo. Zoosporia é quando um cisto ou um esporo é levado, nesse caso, através da água, por a alga estar localizado em lugares aquáticos, seja de água doce ou de água salgada. Os protistas, eles são chamados de protozoários de vida livre, porque eles conseguem viver em diversos ambientes, são unicelulares, eucarionte, heterotróficos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, diferente das algas, e alguns causam doenças. A reprodução também pode ser assexuada ou sexuada. Nesse caso aí, o exemplo é a ameba, que causa amebíase, que é uma infecção no intestino. Então, essa imagem é uma imagem reproduzida em microscópio desse ser. Sobre os fungos, como já foi dito, eles, na grande maioria, têm muitas células, eles não produzem seu alimento, eles se alimentam de outros seres vivos, eles têm uma importância econômica muito grande porque é utilizado pela indústria. A estrutura corporal dele já é mais complexa, ele tem corpo, o que a gente chama de corpo é um emaranhado de micelo, que micelo são as células do fungo, e forma o chapéu, que é aquela parte de cima do cogumelo que a gente está acostumado a ver.
A digestão dele é extracelular. Quando ele quer se alimentar, ele elimina um líquido próximo a ele. Esse líquido que elimina vai digerir, né, o outro ser vivo que está do lado dele, depois que ele vai absorver os nutrientes. Então ele não engole, né, propriamente dito, ele não tem boca. Ele vai lançar o líquido para digerir e depois vai reter os nutrientes. A reprodução também pode ser dos dois tipos. Essa imagem aí é um cogumelo chamado shiitake, que é muito utilizado na alimentação, né, na produção de comida mesmo, de alimento. Doenças causadas por fungos, já falamos sobre isso aqui é só um resuminho, mas tem as 3 que o livro aborda: a candidíase, né, também conhecida como sapinho, que pode estar tanto na boca quanto na parte genital; a frieira, que é um exemplo aí da imagem, principalmente em regiões úmidas, né, regiões onde é difícil acesso, onde as pessoas não secam direito; e a caspa, que é uma disfunção seborréia que a gente tem no couro cabeludo, que pode originar através de um fungo. Esse foi um resuminho sobre o capítulo 10 e 11. Continue estudando, assistindo às outras aulas e principalmente fazendo os exercícios e lendo o livro didático. Uma boa semana para vocês e até a próxima aula.